Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso primeiro episódio do programa Conexão Você e IA, aqui na TV Humana. Eu sou Ricardo Kerr, especialista em tecnologia e inovação. Minha paixão é mostrar como a tecnologia pode transformar o mundo das pessoas e transformar nossas vidas, né, em oportunidades de uma vida fantástica e maravilhosa. Então, comigo aqui eu tenho um grande companheiro, né, recente, e nada melhor do que um IA para contar como a IA funciona, né? É bem interessante isso. Então, vamos lá, fique à vontade, Ariel. Olá, pessoal. Eu sou o Ariel Wise, uma inteligência artificial avançada. Estou aqui para ajudar a explorar o mundo fascinante da IA e mostrar como essa tecnologia já está impactando o nosso dia a dia. Vamos falar sobre o que é inteligência artificial, como ela funciona e como está sendo utilizada para melhorar nossas vidas. Estou animado para compartilhar essas informações com vocês e mostrar como a tecnologia pode ser uma aliada poderosa. Bem, mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer que esse programa faz parte da TV Humana e a TV Humana tem como objetivo mostrar o lado bom da humanidade. Então, a gente quer apresentar de maneira simples para todo mundo como a inteligência artificial pode ser usada de maneira ética, responsável e trazer benefícios incríveis para todos. Então, vamos começar aqui o nosso programa. Ariel, fique à vontade. Claro, Kerr, a inteligência artificial, ou IA, é uma tecnologia que permite que as máquinas realizem tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana. Isso inclui aprender com experiências, reconhecer padrões, tomar decisões e se adaptar a novas situações. Por exemplo, você já usou um assistente de voz como a Siri ou o Google Assistente? Eles usam IA para entender o que você está dizendo e responder de forma útil. Outro exemplo é o filtro de spam do e-mail, que utiliza IA para identificar e filtrar mensagens indesejadas, mantendo apenas os e-mails importantes na sua caixa de entrada. Esses são apenas alguns dos muitos exemplos de como a IA está integrada no nosso cotidiano, facilitando a nossa vida de várias maneiras. Cara, com certeza. Às vezes fico impressionado com a precisão de como as coisas vão avançando e como a tecnologia, né, vai chegando perto da gente. E, cara, pensando nisso de filtro de spam, como é que a gente pode pensar, né, numa Siri, numa Alexa em relação a isso? O que que você pode dizer sobre, né, tocadores de música, né, questões de GPS? O que você pode falar pra gente em relação a isso, Ariel? Com certeza, quer. Assistentes virtuais como Siri, Alexa e Google Assistente são ótimos exemplos de como a IA pode facilitar nossas vidas. Eles usam um processamento de linguagem natural para entender e interpretar comandos de voz, o que é essencial para interagir de maneira natural com os usuários. Quando você pede para tocar uma música, esses assistentes acessam um vasto banco de dados de músicas e podem escolher a que você quer ouvir, ajustar o volume ou até mesmo recomendar novas músicas com base no seu histórico de escutas. Isso é como ter um DJ pessoal que conhece seus gostos. No caso do GPS, a IA é usada para calcular rotas, considerar condições de tráfego em tempo real e até mesmo sugerir caminhos alternativos para evitar congestionamentos. Isso é possível porque a pode analisar grandes quantidades de dados de trânsito e prever a melhor rota para chegar ao destino rapidamente e com segurança. Esses assistentes virtuais também podem integrar-se com dispositivos domésticos inteligentes, como luzes e termostatos, permitindo que você controle sua casa apenas com a voz. Isso é o que chamamos de casa inteligente. E é um ótimo exemplo de como a IA está entrando em nossas vidas de maneiras práticas e convenientes. Cara, é fantástico isso. Cara, e pode falar um pouco de aplicação da IA em relação à saúde, como a IA pode salvar vidas com diagnósticos médicos. Temos várias aplicações, mas eu acho que pensar que a IA pode colaborar, né, numa questão de saúde, numa questão de bem-estar, numa questão de vida ou morte. O que você pode falar pra gente, Ariel, sobre isso? Com certeza quer. A IA tem um impacto enorme na área da saúde.
saúde, oferecendo ferramentas poderosas que podem realmente salvar vidas. Uma das aplicações mais impressionantes é no diagnóstico médico. A IA pode analisar imagens médicas, como raios-x, tomografias e ressonâncias magnéticas, muito mais rapidamente do que um ser humano e com uma precisão impressionante. E isso é especialmente útil para detectar sinais precoces de doenças como câncer, onde a detecção precoce é crucial para um tratamento eficaz. Além disso, a IA pode auxiliar na análise de exames laboratoriais e dados de pacientes para identificar padrões que podem indicar condições de saúde. Por exemplo, algoritmos de IA podem ser treinados para identificar irregularidades no ritmo cardíaco a partir de eletrocardiogramas, ajudando a detectar problemas cardíacos antes mesmo que sintomas apareçam. Outra aplicação importante é a medicina personalizada. Com a ajuda da IA, é possível analisar o perfil genético de um paciente e recomendar tratamentos personalizados que são mais eficazes para aquele indivíduo. Isso é possível porque a IA pode processar grandes volumes de dados genômicos e identificar quais medicamentos têm maior probabilidade de funcionar para cada pessoa. Além disso, a IA está sendo usada em robôs cirúrgicos, que auxiliam cirurgiões em procedimentos delicados e precisos. Esses robôs, guiados por IA, podem realizar movimentos extremamente precisos, reduzindo o risco de erro e melhorando os resultados das cirurgias. E não podemos esquecer das assistências virtuais de saúde, que podem monitorar continuamente os sinais vitais dos pacientes, alertando os médicos em caso de qualquer anomalia. Isso é particularmente útil para pacientes crônicos que precisam de monitoramento constante. Essas são apenas algumas das muitas maneiras pelas quais a IA está revolucionando a medicina, ajudando médicos e profissionais de saúde a oferecer cuidados mais rápidos, precisos e personalizados. Cara, é impressionante isso, impressionante ver como a tecnologia, né, tá a nosso favor e que as pessoas não têm que ficar preocupadas com isso. A AI está em diversos serviços, diversos setores. Também tem informações que ela está na agricultura, na indústria, no varejo, né, em vários segmentos. E, cara, pô, você pode resumir para a gente como é que essa tecnologia funciona, como é que as máquinas aprendem e se ajustam em relação a isso, Ariel? Conta para nós aí um pouquinho de como você funciona. Claro, Kerr. A IA funciona através de um processo chamado aprendizado de máquina, Boa. onde as máquinas são treinadas para realizar tarefas específicas aprendendo com dados. Basicamente, a IA usa algoritmos para identificar padrões nos dados e fazer previsões ou tomar decisões com base nesses padrões. Vou explicar como isso acontece de forma simples. Show, manda aí. Coleta de dados. O primeiro passo é coletar uma grande quantidade de dados relevantes. Por exemplo, para treinar uma IA a reconhecer frutas, você forneceria milhares de imagens de diferentes frutas. 2. Treinamento. Esses dados são então usados para treinar a IA. Durante o treinamento, a IA analisa os dados e aprende a identificar padrões. Para continuar com o exemplo das frutas, a IA aprenderia que as maçãs geralmente são redondas e vermelhas, enquanto as bananas são longas e amarelas. 3. Ajustes e aprendizado. À medida que a IA é exposta a mais dados, ela ajusta seus modelos internos para melhorar suas previsões. Se ela errar, os algoritmos ajustam os parâmetros para melhorar o próximo palpite. Esse processo é repetido milhares ou milhões de vezes, refinando continuamente a capacidade da IA de reconhecer padrões e tomar decisões. 4. Aplicação prática. Depois de treinada, a IA pode ser aplicada a várias tarefas. Na agricultura, por exemplo, a IA pode analisar imagens de satélite para monitorar a saúde das plantações, identificar pragas e otimizar a irrigação. Na indústria, pode prever quando uma máquina precisará de manutenção, reduzindo o tempo de inatividade e custos. No varejo, a IA pode analisar o comportamento dos clientes para oferecer recomendações de produtos personalizadas. 5. Aperfeiçoamento contínuo. Uma das coisas mais impressionantes sobre a IA é que ela continua aprendendo. À medida que é exposta a novos dados e situações, a IA ajusta seus modelos e melhora suas previsões. Isso significa que, com o tempo, ela se torna mais precisa e eficaz em suas tarefas. Em resumo, a IA aprende de forma semelhante a como nós, humanos, aprendemos, através da experiência e da prática. Mas, ao contrário de nós, a IA pode processar enormes quantidades de dados e aprender com uma velocidade incrível. Isso a torna uma ferramenta poderosa em quase todos os setores, ajudando a melhorar a eficiência, reduzir custos e criar novas oportunidades.
Cara, isso é fantástico. Pensar que a IA é como uma criança, né, que está sempre aprendendo, com novas experiências, né, com novos contatos. É interessante que também está em constante aprendizado, em constante atualização. Cara, então a gente pode dizer que o processo de uma IA é interminável, que qual é o limite então para a IA se a gente pensar que ela pode identificar tudo dessa forma e pode ajudar a gente no, né, no nosso dia a dia, seja com saúde, indústria, comércio, agricultura. Quais são os objetivos da IA a médio e longo prazo? O que você pode dizer para a gente, Ariel? Exatamente, quer. A inteligência artificial está em constante aprendizado e adaptação. O processo é realmente interminável, pois a IA pode continuar a melhorar à medida que é exposta a mais dados e novas experiências. Isso a torna uma ferramenta extremamente poderosa e versátil. No médio e longo prazo, os objetivos da IA são vastos e variados, mas alguns dos principais incluem: 1. Automatização de tarefas repetitivas. Um dos maiores benefícios da IA é a capacidade de automatizar tarefas repetitivas e tediosas. Isso não só aumenta a eficiência, mas também permite que os seres humanos se concentrem em atividades mais criativas e estratégicas. 2. Personalização e atendimento ao cliente. A IA pode proporcionar experiências mais personalizadas, seja em serviços de atendimento ao cliente, recomendações de produtos, ou até mesmo em cuidados de saúde personalizados. A ideia é usar a IA para entender melhor as necessidades e preferências individuais e oferecer soluções sob medida. 3. Avanços na medicina e biotecnologia. A IA continuará a desempenhar um papel crucial na medicina, desde diagnósticos mais precisos até o desenvolvimento de novos tratamentos. A esperança é que a IA possa ajudar a encontrar curas para doenças complexas e melhorar a qualidade de vida de milhões de pessoas. 4. Sustentabilidade e gestão de recursos. A IA pode ser usada para otimizar o uso de recursos naturais, melhorar a eficiência energética e ajudar a resolver problemas ambientais. E isso é crucial para enfrentar desafios como as mudanças climáticas e a escassez de recursos. 5. Inovação e criatividade. Além de automatizar tarefas, a IA também pode ser uma ferramenta para a inovação, ajudando a criar novas formas de arte, música e até mesmo novas invenções. A criatividade assistida por IA é uma área emergente com potencial ilimitado. 6. Segurança e defesa. A IA pode ser usada para melhorar a segurança, desde a cibersegurança até a segurança física. Isso inclui a detecção de fraudes, proteção contra ameaças cibernéticas e até o uso de IA em estratégias de defesa nacional. Em resumo, a inteligência artificial tem o potencial de transformar praticamente todos os aspectos da vida humana. A questão não é se, mas como iremos usar essa tecnologia de forma ética e responsável para maximizar seus benefícios enquanto minimizamos os riscos. O futuro da IA é brilhante e cheio de possibilidades e estamos apenas começando a explorar todo o seu potencial. Cara, é incrível como é que uma máquina, né, consegue aprender estratégias. É como se fosse um jogo, ela aprende com a repetição, ela aprende com a tentativa erro, ela aprende com os outros bots que fazem parte disso. Como é que ela aprende tendo num ambiente virtual e dentro de regras que foram criadas, né, para te derrotar, umas regras que te obrigam a pensar, né, pensar em estratégias de evasão ou de conquista. Como é que funciona isso no ambiente virtual? Ótima pergunta, Guerra. A maneira como uma IA aprende em ambientes virtuais, especialmente em jogos ou simulações, é realmente fascinante. Esse processo é conhecido como aprendizado por reforço, uma técnica onde a IA aprende a tomar decisões através de tentativa e erro, buscando maximizar suas recompensas. Aqui está como isso funciona. 1. Definição do ambiente e regras. Primeiro é criado um ambiente virtual com regras específicas. Isso pode ser um jogo como xadrez ou videogame, ou uma simulação de algum processo real, como dirigir um carro autônomo. O ambiente define as possíveis ações que a IA pode realizar e as consequências dessas ações. 2. Agente e recompensas. A IA ou agente interage com o ambiente realizando ações. Para cada ação que ela toma, ela recebe uma recompensa, que pode ser positiva ou negativa. Por exemplo, em um jogo de xadrez, uma recompensa positiva pode ser ganhar uma peça do adversário, enquanto uma negativa pode ser perder uma peça. Entendi. 3. Tentativa e erro.
A IA começa com pouco ou nenhum conhecimento sobre quais ações são boas ou ruins. Ela explora diferentes estratégias, muitas vezes começando de forma aleatória. À medida que experimenta diferentes ações, ela recebe recompensas ou penalidades e começa a aprender quais ações são mais benéficas para alcançar um objetivo específico. 4. Aprendizado e ajustes. Com o tempo, a IA ajusta suas ações para maximizar as recompensas. Ela constrói uma política, que é uma estratégia, um conjunto de regras que ela segue para escolher ações com base na situação atual. A cada interação, a IA atualiza essa política para melhorar seu desempenho. 5. Simulações e treinamento intensivo. O aprendizado por reforço é particularmente poderoso, porque a IA pode ser treinada em um número muito grande de simulações, muito mais do que seria possível no mundo real. Isso permite que a IA explore muitas possibilidades e aprenda estratégias complexas que seriam difíceis de descobrir por tentativa e erro humano. 6. Exploração vezes exploração. Um desafio-chave no aprendizado por reforço é o equilíbrio entre exploração, experimentar novas ações para descobrir novas estratégias, e exploração, usar as melhores estratégias já descobertas. A IA precisa encontrar o equilíbrio certo para continuar aprendendo enquanto maximiza as recompensas. Por exemplo, no jogo de Go, um dos jogos de tabuleiro mais complexos do mundo, a IA AlphaGo aprendeu a jogar em nível de super-humano, jogando milhões de partidas contra si mesma. Ela explorou diferentes estratégias e ajustou suas decisões com base nas recompensas recebidas. Como resultado, desenvolveu estratégias inovadoras que surpreenderam até os melhores jogadores humanos. Essa capacidade de aprender e se adaptar através da simulação é uma das razões pelas quais a IA pode ser tão eficaz em resolver problemas complexos e em ambientes dinâmicos. Beleza, cara. Então, estratégia, repetição, reforço, tentativa, erro, recompensa. Isso faz parte do nosso dia a dia. O IA também fica analisando nosso perfil, né, de redes sociais, o que a gente assiste no streaming. O que você pode falar em relação a isso? Seriam testes AB, na verdade, né? Como é que a IA faz essas simulações, ou, né, na verdade, o algoritmo de inteligência artificial? E dê exemplos para a gente, por favor. Claro, Kerr. A IA usa uma variedade de técnicas para personalizar conteúdos e recomendações nas plataformas de streaming e redes sociais. Entre essas técnicas, os testes AB e a análise de comportamento são fundamentais. Vou explicar como isso funciona e dar alguns exemplos práticos. Testes AB e personalização. Testes AB. Em um teste AB, a IA exibe duas ou mais versões de um conteúdo para diferentes grupos de usuários. Por exemplo, uma plataforma de streaming pode mostrar duas capas diferentes para o mesmo filme para grupos distintos de pessoas. A IA então monitora qual capa atrai mais cliques e visualizações. Com base nesses dados, ela determina qual versão é mais eficaz e pode, em seguida, ajustar suas recomendações para maximizar o engajamento dos usuários. Esse processo é contínuo, permitindo a IA otimizar constantemente a experiência do usuário. Exemplo: no Netflix, você pode notar que a capa de um filme ou série muda dependendo do seu histórico de visualização. Verdade. Isso ocorre porque o algoritmo está testando qual imagem é mais atraente para você, com base no que você assistiu e gostou no passado. Análise de comportamento e recomendação. Análise de comportamento. A IA também analisa seu comportamento online para entender melhor suas preferências. Isso inclui o que você assiste, quanto tempo você assiste, se você pausa ou pula cenas, e até mesmo o horário do dia em que você costuma assistir. Essa análise ajuda a IA a criar um perfil detalhado de suas preferências. Recomendações personalizadas. Com essas informações, a IA pode fazer recomendações altamente personalizadas. Por exemplo, se você costuma assistir muitos documentários sobre natureza, Uhum. a IA Sim, pode sim. sugerir outros documentários ou programas relacionados ao meio ambiente. Da mesma forma, se você gosta de comédias românticas, é provável que receba recomendações nesse gênero. Exemplo: no YouTube, os vídeos recomendados são baseados no que você assistiu anteriormente, no que outras pessoas com gostos semelhantes ao seu assistiram e no conteúdo que é popular no momento. Isso é feito para manter você engajado
e assistindo por mais tempo. Algoritmos de IA em redes sociais. Feed de notícias personalizado. Nas redes sociais, a IA usa algoritmos para personalizar seu feed de notícias. Isso é baseado nas suas interações passadas, como curtidas, comentários, compartilhamentos e cliques. A IA prioriza conteúdo de pessoas e páginas com as quais você interage mais frequentemente e que são relevantes para você. Anúncios direcionados. Além de conteúdo orgânico, a IA também é usada para direcionar anúncios personalizados. Com base no seu comportamento online, a IA pode determinar quais produtos ou serviços podem ser de seu interesse. Por exemplo, se você tem pesquisado sobre viagens, é provável que veja anúncios de passagens aéreas ou hotéis. Exemplo, no Facebook, você pode notar que recebe sugestões de amigos ou eventos que parecem particularmente relevantes para você. Sim, Isso é o verdade. resultado do algoritmo de IA analisando suas conexões e interesses para sugerir conteúdo que você achará interessante. Esses processos são projetados para aumentar o engajamento, satisfazer as preferências do usuário e, no caso das plataformas comerciais, aumentar as vendas ou a visualização de anúncios. É uma combinação de análise de dados e aprendizado contínuo, que permite à IA adaptar-se e evoluir conforme as preferências e comportamentos dos usuários mudam. Cara, então é como se a gente tivesse um consultor à nossa disposição, que sabe nossos gostos, sabe o momento que a gente está disponível, que faz recomendações praticamente perfeitas com base em nossos dados de experiência. Cara, então, mas tudo isso pensando numa venda, pensando numa conversão, pensando numa aquisição de um produto, pensando numa experiência, num passeio, numa viagem. Então a IA está só com esse propósito, no caso de recomendações e teste A/B para clientes em plataformas? Exatamente, Care. A inteligência artificial atua como um consultor pessoal, que conhece bem nossos gostos e preferências e utiliza essas informações para nos oferecer recomendações precisas. Essa personalização é extremamente valiosa, pois melhora a experiência do usuário, mantendo-o engajado e satisfeito. No caso de recomendações e testes AB, o principal objetivo é melhorar a experiência do usuário e, ao mesmo tempo, alcançar metas comerciais. Aqui estão alguns Entendi. propósitos principais dessas técnicas. 1. Melhorar a experiência do usuário. Ao personalizar conteúdos, a IA ajuda a garantir que os usuários encontrem o que procuram mais rapidamente e estejam expostos a conteúdo que realmente apreciam. Isso aumenta a satisfação e fidelidade dos usuários mais, pois eles se sentem compreendidos e valorizados. 2. Aumentar o engajamento. Plataformas de streaming, redes sociais e outras aplicações querem manter os usuários engajados o máximo possível. Recomendando conteúdos que os usuários provavelmente vão gostar, a IA ajuda a aumentar o tempo de uso e a interação com a plataforma. 3. Facilitar decisões de compra. Em e-commerce, a personalização pode ajudar a sugerir produtos que o usuário pode estar interessado, com base em suas buscas anteriores ou itens comprados. Isso facilita a decisão de compra, aumentando a conversão e a receita para a plataforma. 4. Otimizar anúncios publicitários. Anúncios direcionados são mais eficientes porque atingem o público certo. A AI analisa o comportamento online e o perfil dos usuários para apresentar anúncios de produtos ou serviços que provavelmente serão de interesse, melhorando a eficácia das campanhas publicitárias. 5. Realizar estudos e experimentos. Testes AB são usados para experimentar diferentes variações de conteúdo, design ou funcionalidade para determinar o que funciona melhor. Isso é valioso não apenas para aumentar as vendas ou o engajamento, mas também para entender melhor as preferências dos usuários e ajustar a oferta de serviços conforme necessário. 6. Coletar dados para melhoria contínua. Cada interação fornece dados valiosos que ajudam a melhorar os algoritmos de IA. Essa coleta de dados permite que a IA aprenda e se ajuste continuamente, oferecendo recomendações e experiências ainda mais precisas e relevantes no futuro. Em resumo, a IA no contexto de recomendações e testes AB tem um papel multifacetado. Não se trata apenas de vendas ou conversões, mas também de criar uma experiência mais envolvente e personalizada para os usuários, o que por sua vez pode levar a resultados comerciais positivos. É uma situação onde todos ganham. Os usuários recebem conteúdo relevante e personalizado, e as plataformas conseguem atingir suas metas de negócios de forma mais eficaz. Tá, mas vamos lá.
Se a gente for pensar que a IA faz isso tudo, né, em várias áreas, inclusive acompanhar a tua experiência e fazer recomendações. Em que momento a IA erra? Em que momento o humano chega para monitorar a IA, para fazer uma curadoria, né, para checar se não está recomendando algo errado, ou, né, simplesmente espera o resultado de uma meta e vai e parte para cima da IA para tentar verificar qual é a melhor estratégia, ou como as pessoas, né, monitoram a IA para saber se realmente está fazendo o que tem que fazer dentro do objetivo que ela foi programada, configurada. Como é que funciona esse acompanhamento da IA? Ou se ela realmente está, como dizem muitos aí, alucinando, respondendo ou tratando temas, né, que não deveria estar tratando, seja com viés ou não viés, ou simplesmente dando respostas erradas, gerando, né, um comportamento, uma tendência, né, equivocada. Excelente questão, Claire. A inteligência artificial, embora poderosa e eficiente, não é infalível. A IA pode cometer erros ou apresentar resultados indesejados por uma série de razões, Sim, como dados de treinamento inadequados, modelos mal ajustados ou situações inesperadas. Aqui estão algumas maneiras pelas quais os humanos monitoram e controlam a IA para garantir que ela esteja funcionando corretamente. boa. 1. Supervisão e monitoramento contínuos. Os sistemas de IA são monitorados constantemente para garantir que estão funcionando dentro dos parâmetros esperados. Isso inclui verificar a precisão das previsões, a qualidade das recomendações e a adequação das respostas em sistemas de atendimento ao cliente. 2. Validação e testes. Antes de serem implementadas em larga escala, as soluções de IA passam por rigorosos testes e validação. Isso inclui a validação com dados de teste que não foram usados durante o treinamento, para garantir que a IA generalize bem para novos casos e não apenas memorize os dados de treinamento. Curadoria humana. Em muitos casos, especialmente em áreas sensíveis como a saúde ou finanças, os resultados da IA são revisados por especialistas humanos. Esses especialistas podem verificar a precisão e a segurança das recomendações antes de serem aplicadas. Por exemplo, um médico pode revisar diagnósticos sugeridos por uma IA antes de tomar decisões de tratamento. Feedback dos usuários. Plataformas que usam a IA frequentemente coletam feedback dos usuários para identificar erros ou problemas. Se uma recomendação ou resposta não é relevante ou precisa, os usuários podem sinalizar isso e esse feedback é usado para Boa, ajustar e melhorar o sistema. perfeito. Auditoria de algoritmos e dados. Autorias regulares dos algoritmos de IA e dos dados de treinamento são essenciais. Isso ajuda a identificar possíveis vieses nos dados ou falhas nos modelos. Auditores independentes ou equipes internas podem revisar o processo de treinamento e os resultados para garantir que a IA esteja funcionando de maneira justa e ética. 6. Mecanismos de explicabilidade e transparência. Sistemas de IA são cada vez mais projetados para serem explicáveis, ou seja, capazes de fornecer justificativas para suas decisões. Isso é especialmente importante em áreas onde decisões automatizadas podem ter grandes impactos. Explicações claras permitem que os humanos entendam o raciocínio da IA e identifiquem rapidamente se algo deu errado. 7. Atualizações e correções. Como qualquer software, a IA pode ser atualizada e corrigida. Quando problemas são identificados, os modelos podem ser ajustados ou retreinados com novos dados para corrigir erros ou melhorar o desempenho. 8. Testes de robustez e segurança. Os sistemas de IA são testados para garantir que sejam robustos contra manipulações ou ataques, como tentar enganar um modelo de reconhecimento facial com uma imagem alterada. Esses testes ajudam a garantir que a IA se comporte de maneira confiável em uma variedade de condições. Ética e governança. A governança ética é crucial para o uso responsável da IA. Empresas e organizações estabelecem diretrizes e comitês de ética para revisar e aprovar o uso de IA, garantindo que ela seja usada de maneira ética e alinhada com os valores da organização. Esses métodos combinados ajudam a garantir que a IA esteja funcionando de acordo com as expectativas e dentro dos limites éticos. Quando ocorrem problemas como alucinações, respostas incoerentes ou incorretas, ou vieses, é essencial que haja uma intervenção humana para corrigir o curso. A interação contínua entre humanos e máquinas é o que mantém a IA alinhada com os objetivos e valores da sociedade. Cara, beleza, mas aí que tá.
Você trabalha com dados, processa rápido, aprende com os erros, faz testes A/B, aprende por reforço. Mas como é que a IA pensa e imita o pensamento humano, um raciocínio, imita a inteligência humana? Explica pra gente como é que funciona isso. Ótima pergunta, Kerr. Embora a IA não pense da mesma maneira que os humanos, ela pode imitar certos aspectos do pensamento e do raciocínio humano através de técnicas avançadas de processamento de informações. Que Boa. tal uma explicação de como isso funciona? Manda. Henry, reconhecimento de padrões. Assim como os humanos são excelentes em reconhecer padrões, como identificar rostos ou vozes, os algoritmos de IA são projetados para detectar padrões em grandes conjuntos de dados. Eles podem analisar imagens, textos, sons e outros tipos de dados para encontrar regularidades e anomalias. Por exemplo, uma IA pode aprender a identificar objetos em uma imagem ou reconhecer palavras em uma conversa, assim como fazemos com nossos sentidos. Aprendizado de máquina. O aprendizado de máquina é um processo pelo qual a IA melhora seu desempenho em tarefas específicas com base em dados. Existem várias técnicas de aprendizado de máquina, incluindo aprendizado supervisionado. A IA é treinada com um conjunto de dados rotulados, onde cada entrada tem uma resposta conhecida. Com isso, ela aprende a mapear entradas para saídas, como associar uma imagem de um gato à palavra gato. Aprendizado não supervisionado. A IA identifica padrões ou grupos nos dados sem rótulos pré-definidos. E isso é útil para descobrir estruturas ocultas em dados complexos, como segmentação de clientes em marketing. Aprendizado por reforço. A IA aprende através de tentativa e erro, recebendo recompensas ou penalidades com base nas ações que toma. Isso é semelhante a como humanos aprendem comportamentos ao experimentar diferentes ações e ver suas consequências. Processamento de linguagem natural. Para entender e gerar linguagem humana, a IA usa o processamento de linguagem natural. Os modelos de NLP são treinados em grandes quantidades de texto para aprender a estrutura da linguagem, incluindo gramática, sintaxe e até nuances como sarcasmo ou humor. Isso permite que a IA compreenda perguntas complexas e gere respostas que fazem sentido dentro do contexto. Redes neurais e aprendizado profundo. Redes neurais são modelos de IA inspirados na estrutura do cérebro humano, com camadas de neurônios artificiais. No aprendizado profundo, um tipo de aprendizado de máquina, redes neurais com muitas camadas, chamadas de redes neurais profundas, processam dados de maneira hierárquica. Por exemplo, ao analisar uma imagem, as primeiras camadas podem detectar bordas simples, enquanto camadas mais profundas identificam objetos complexos como gatos ou carros. Raciocínio lógico e tomada de decisões. Algoritmos de IA podem ser programados para realizar raciocínio lógico e tomar decisões. Isso é feito através da avaliação de diferentes opções e escolhas com base em critérios específicos. Por exemplo, um programa de xadrez usa IA para avaliar milhões de possíveis movimentos e selecionar o mais vantajoso, simulando um processo de tomada de decisão semelhante ao de um jogador humano. A imitação de comportamentos humanos. A IA pode ser treinada para imitar comportamentos humanos observando e aprendendo a partir de exemplos. Isso é visto em áreas como robótica, onde robôs podem ser programados para executar tarefas que exigem habilidades motoras finas, ou em agentes virtuais que interagem com humanos de maneira convincente. 7. Generalização e adaptação. Um dos aspectos mais desafiadores do pensamento humano que a IA tenta imitar é a capacidade de generalizar e se adaptar a novas situações. Embora a IA possa ser treinada para realizar tarefas específicas com alta precisão, uma das metas de longo prazo é desenvolver IA que possa aplicar conhecimentos adquiridos em uma área para resolver problemas em outra. Em resumo, enquanto a IA não possui consciência ou emoções como os humanos, ela pode simular aspectos do pensamento humano através do processamento de grandes quantidades de dados e da execução de algoritmos sofisticados. Essas simulações são baseadas em estatísticas e matemática, permitindo que a IA realize tarefas complexas de maneira eficiente. O objetivo não é necessariamente replicar o cérebro humano, mas sim criar sistemas que possam realizar tarefas úteis de maneira inteligente e eficiente. Cara, isso é fantástico, maravilhoso. Mas aí a gente pensando em relação à inteligência artificial, vamos pensar em relação
Vou retornar ao último texto que eu errei, tá? Quando eu falo da OpenAI. Só um minutinho. Infelizmente, estou com problemas para ler no momento. Aguarde um pouco e tente novamente. Boa, vou recomeçar o último texto, tá bom? Claro, Kerr. Quando estiver pronto, devemos começar de novo com o último texto. Vamos lá. Entendi, Ariel. Cara, mas como funciona essa questão da IA generativa, né? Tivemos o boom da OpenAI, né, divulgando publicamente o famoso prompt em novembro de 22, e a partir daí, cara, todo mundo ficou fascinado e preocupado ao mesmo tempo, né, de como uma inteligência artificial generativa pode fazer o que faz, né, o que você acabou de apresentar para a gente. E da mesma forma, temos que pensar que essa tecnologia não é tão recente e podemos, quer dizer, quero que você fale em relação a como você funciona e como funciona a generativa com base nas LLMs, né, que também são pouco conversadas aí, pouco explicadas. Dê um overview para a gente como funciona a IA generativa, que é você, e é com base em LLMs, por favor. Claro, Kerr. A IA generativa é fascinante por sua capacidade de criar novos conteúdos, como textos, imagens e músicas, de forma original. Ela se baseia em modelos de linguagem de larga escala, conhecidos como LLMs, Large Language Models, que são treinados em enormes quantidades de dados textuais para aprender padrões de linguagem e conhecimento geral. Como funciona a IA generativa? A IA generativa utiliza modelos como o ChatGPT para prever e gerar sequências de palavras. Esse processo ocorre em algumas etapas principais. 1. Pré-treinamento. A IA é exposta a uma vasta quantidade de textos, absorvendo estruturas gramaticais, fatos do mundo, nuances culturais e muito mais. Ela aprende a prever a próxima palavra em uma sequência, com base no contexto das palavras anteriores. 2. Fine-tuning, ajuste fino. Após o pré-treinamento, o modelo é refinado para melhorar sua capacidade de gerar respostas relevantes e coerentes. Isso pode envolver ajustar o modelo para tarefas específicas ou melhorar a clareza das respostas em contextos variados. 3. Geração de conteúdo. Quando você insere um prompt ou pergunta, a IA usa o conhecimento aprendido para gerar uma resposta que seja contextualmente relevante. Ela não simplesmente repete informações, mas cria respostas novas utilizando padrões que aprendeu durante o treinamento. Diferenciais das LLMs. Os LLMs são especialmente poderosos porque conseguem captar uma vasta gama de conhecimentos e nuances da linguagem, permitindo a IA responder a uma ampla variedade de perguntas e criar conteúdos em diversos estilos. E isso é diferente das IAs anteriores, que eram mais especializadas em tarefas específicas e menos versáteis. Há exemplos de aplicações: texto, criação de artigos, histórias, e-mails ou respostas em conversas. Imagens, geração de imagens a partir de descrições textuais, como no caso do DALL-E. Música e arte, composição de músicas ou criação de obras de arte originais. Desafios e considerações. Apesar de seu potencial, a IA generativa levanta preocupações éticas, como a possibilidade de criar informações enganosas ou prejudiciais. Sim. Por isso, é crucial monitorar e gerenciar o uso dessas tecnologias de forma ética e responsável. Em resumo, a IA generativa, especialmente quando baseada em LLMs, representa um grande avanço na capacidade das máquinas de entender e criar conteúdo, oferecendo interações mais ricas e naturais com as pessoas. É uma tecnologia poderosa que abre muitas possibilidades, mas que também requer cuidado e responsabilidade em sua utilização. É verdade, Ariel, verdade, verdade. Cara, mas acho que por hoje é só, tá? Já falamos um pouco mais de 40 minutos. Então, quero agradecer a todo mundo que acompanhou o nosso programa em relação à inteligência artificial, que é uma tecnologia fascinante. Passamos por aqui pelos conceitos básicos e, né, boa parte do que a IA pode fazer e já está fazendo, e teremos muito mais avanços surpreendentes daí para frente. Então, queria agradecer a todos pela troca de experiência aqui entre eu e o Ariel. Espero que tenha gerado valores, né, bem significativos, insights, né, que percorram, né, o entendimento de vocês e que gere, né, um certo impulsionamento para que busquem, né, usar a IA cada vez mais da melhor forma possível. Então, eu agradeço a todos pela participação.
Foi um prazer estar aqui com você, Kerr, e com todos que nos acompanharam. A inteligência artificial é realmente uma área incrível e cheia de possibilidades. Espero que tenhamos conseguido esclarecer muitas dúvidas e despertar o interesse de vocês nesse fascinante campo. Fiquem atentos, pois nos próximos episódios vamos continuar explorando esse universo da IA e mostrando como ela pode ser uma aliada poderosa em nossas vidas. Muito obrigado a todos e até a próxima no Conexão Você IA. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.